muito se ensina sobre dominar ferramentas, sobre fazer PROC-V, sobre usar a função Calculate no Power BI. E pouco se fala sobre como gerar decisões através das ferramentas para a empresa que te contrata. Então a gente justamente utiliza desse nome porque a gente acredita que o poder da ferramenta é gerar decisão, é otimizar processo. Ninguém te manda um e-mail falando, faz um PROC-V para mim. A pessoa te manda um problema e você tem que saber qual função usar, como usar, para que você seja mais otimizador ali e gere realmente tomadas de decisões assertivas para aquela empresa que te procura. Entendi. E na sua experiência, qual o maior erro de um analista dentro de uma empresa? Então, dentro de uma empresa, quando eu falo de maior erro, é importante falar que dentro de uma empresa, o maior erro é diferente de fora da empresa. Dentro da empresa, é justamente não entender a ferramenta como um meio, ou melhor, entender, na realidade, achar que a ferramenta é o destino final e não o caminho para o que está sendo solicitado. Como eu falei, a gente trabalha fazendo diversas análises, agregando inteligência para as empresas que trabalham com a gente. Então, se eu pensar que o PROC-V, que a função Calculate, que o próprio gráfico é o caminho para aquilo, ou melhor, é o destino para aquilo, eu perco a maior intenção da ferramenta. Então, o problema de um analista dentro de uma empresa é não focar em ser mais estratégico, é não focar em gerar realmente plano de ação para que ele possa ser mais lucrativo, para que a empresa possa tornar aquele processo que o analista está trabalhando mais lucrativo de fato. Então, é sempre necessário destacar para cada analista, obviamente depende um pouco do nível, se é júnior, se é pleno, se é sênior, mas que ele foque em ser estratégico, não somente operacional. Essa frase a gente tem utilizado bastante, galera. Ferramenta é um meio, não é o destino final. Pensa sempre em utilizar Excel para gerar decisão, não como o caminho, ou melhor, não como o destino final. Mas, Marcelo, assim, eu já tive dos dois lados, né? Eu já tive do lado do executor da planilha, pegava um pedido, uma demanda, usava as fórmulas ali para fazer a visão que o meu gestor pedia, mas hoje também eu estou nessa posição de gestão. Você não acha que é o gestor que tem que ser, que tem que analisar, que tem que entender aquele número e tomar a decisão dele? Por que você acha que o próprio analista já meio que tem que dar ali alguma coisa mais... Não falaria mastigado, né? Mas ele participando desse processo de decisão. Vamos falar sobre o jogo de verdade, né? Quem ganha mais? Quem ganha mais é o gestor. Geralmente é o gestor, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre o interesse de um analista, geralmente é crescer na empresa. E crescer na empresa quer dizer ser mais estratégico. Então, a maioria das vezes, o gestor realmente vai te solicitar um relatório, vai te solicitar um painel, vai te solicitar uma planilha. Você vai precisar fazer, é importante que você conheça os conceitos corretos para fazer aquilo de forma otimizadora, sem perder muito tempo, mas é importante que você, em algum momento, procure falar a língua do gestor, procure falar a língua da diretoria daquela empresa. Então, se você, no corpo de e-mail, por exemplo, enviar alguns insights que você teve enquanto analisou aqueles dados, você pode não só ajudar o gestor, mas como a passar a ser um braço de importância daquele gestor. Então, eu costumo dizer para a galera assim, não vai chegar sempre a oportunidade clara para você crescer na carreira. Constrói ela devagar, manda ali os insights estratégicos que você tem para que você possa realmente desenvolver aquela conexão com a gestão da sua empresa, não só com o seu gestor direto, mas com a diretoria, com a gerência e tudo mais. Quando passam a perceber que você é um colaborador estratégico, você passa a ser mais reconhecido. Isso é a lei natural do mercado de trabalho. E aí, para isso, o colaborador ele precisa entender do negócio, entender de fato as métricas. Eu já vi muito analista, muito bom com números, mas de fato eles não conseguem traduzir os números. Então, cara, eu já passei muito por isso, né? A pessoa muito boa em fazer o relatório que eu pedi, vai fazer os cruzamentos, vai fazer os gráficos, mas na hora dela traduzir aquilo para um storytelling, para dizer de fato o que está acontecendo na empresa, trazer algum insight dali. Então, dá uma dica para a galera de como ela pode pegar esses dados e transformar em insights. Por onde ela começa? Tá, vamos lá. Primeiro, contextualizando, é importante a gente reforçar que BI quer dizer inteligência de negócio. BI não é Power BI, BI não é dashboard. Inclusive, é muito comum um gestor, né, mandar assim, Marcelo, me manda aquele BI, por favor. Claro que eu não vou corrigir o gestor,
Mas BI é processo, é inteligência de negócio, como você trouxe. Então, se preocupar com as regras de negócio, com o entendimento da empresa, com o contexto daquele processo, é fundamental para que ele gere inteligência. Vamos falar sempre, quando eu falar de BI, pessoal, entenda inteligência, tá? E quando a gente fala como eu vou gerar inteligência, vamos pensar o que falta na maioria dos relatórios. Lohan, primeiro vamos falar, você trouxe sobre storytelling. Primeiro, se eu te falar que a minha empresa fatura 20 mil hoje, né? Faturou nesse mês de março 20 mil reais. Você entende isso como um número alto ou como um número baixo? Depende. Depende do custo, né? Se no último mês, tá sobrando 19, depende do custo e depende do contexto. Sim. Se no último mês eu faturei 150, 20 mil é muito baixo. Se eu faturei 10 mil, já é um número mais alto. Então você entende que o contexto faz parte do contar a história, o storytelling. E depende de outras análises junto, né? Quando eu falo de faturamento, eu preciso falar de custo, por exemplo. Então, um ponto que sempre falta em relatórios construídos é, além do porquê, o para onde vamos. Qual o plano de ação apesar disso? Beleza, faturamos 150 mil mês passado, 20 mil nesse. Qual o plano de ação para a gente retornar? Por que o faturamento caiu? O que aconteceu? Um cliente deixou de fechar com a gente consegue trazer ele de volta? Por que ele fechou para a gente não repetir? Então são perguntas que a gente caracteriza como futuros planos de ação através de uma causa. É aquele diagrama de causa e efeito. Por que aconteceu algo e o que a gente vai fazer a partir disso? É a partir daí que a gente começa a construir uma análise de impacto, uma análise realmente inteligente. E o legal dessa parte de análise de dados, propriamente dito BI, inteligência do negócio, é que você consegue investigar, né, fazer as perguntas e ir investigando. E aí, sim, uma dor que eu sempre tive quanto gestor é onde eu iria conseguir esses dados. Então, primeiro que para você ter os dados, você precisa, de alguma forma, estar metrificando isso, ou com uma ferramenta, ou de forma manual. Então, eu queria, assim, uma simplificação de por que as empresas precisam de BI e qual a maneira mais assertiva, como começo isso na minha empresa. Eu não faço nenhum relatório, eu não olho dados. Perfeito. Traduz para mim a importância da gente ter um BI na empresa e conseguir ter essa skill. Eu vou dividir a sua pergunta em dois momentos. A primeira, porque uma empresa precisa de BI? Uma empresa precisa de BI porque o feeling te leva até um certo ponto. Quando eu falo de feeling, eu estou falando da experiência, geralmente do empresário ou de um profissional que tem mais tempo naquela função. O feeling funcionava muito no passado, né? A gente tomava uma decisão porque o Lohan falou, e o Lohan é o cara que sabia dos itens daquela empresa. Atualmente, toda decisão precisa ser comprovada, ela precisa ser justificada. Então, se eu te perguntar o porquê que você vai tomar alguma ação, provavelmente você tem investidores e tudo mais, você precisa comprovar para eles o porquê você está fazendo aquilo. É muito comum, inclusive, empresas terem produtos, terem serviços que têm faturamento alto, mas não está gerando dinheiro. Em alguns casos, a gente até conversou sobre um caso que o principal produto de uma empresa gerava prejuízo, né? E um ponto sobre o porquê uma empresa precisa ter BI é porque justamente o achismo te leva a locais que você não espera estar sendo prejudicado. Isso é muito comum no mercado de trabalho. E como que uma empresa começa? Claro, para a gente falar de BI, a gente precisa entender a estrutura da empresa. Se você é um empresário começando uma empresa, não sabe nada de dados, não tem nenhum sistema funcionando, a primeira coisa que você precisa fazer é registrar os seus dados. E o jeito correto de registrar os dados é uma dedanha de papel, só que numa planilha. Cabeçalhos, ali como data, tipo de serviço, quantidade, valor, status, que seja, e ir alimentando cada linha para que em algum momento você vá inserindo novas tabelas, como catálogo de serviços. Eu vou registrando ali todas as minhas vendas, né? Mas eu tenho ali um catálogo. Em algum momento essas tabelas vão se conversar. Tem um catálogo de clientes que traz informações sobre aquele cliente. Um exemplo claro de BI que pouca gente conhece, Lohan. Você já foi na farmácia e te pediram o teu CPF? Perguntaram se você cadastrou no aplicativo? Inclusive, eu coloco hoje em dia porque eu entendo a importância disso. Então, justamente, as farmácias tomam decisões a partir do cadastro do teu CPF.
Porque, além daquela farmácia ter os seus dados, sua idade, seu sexo, seu aniversário, né? Você traz para ela ali, você registra uma compra e você caracteriza o tipo de cliente que você é. Supermercado, isso deixa muito claro. Quem faz churrasco sempre não tem que receber ali promoções de água sanitária. Ele vai receber provavelmente promoções de produtos como a carne está na promoção, a cerveja está na promoção, a Coca-Cola está na promoção, e não especificamente de um tipo de cliente que ele não é. Uma farmácia dificilmente vai te enviar uma promoção de absorvente, imagino eu. Então, faz muito sentido a gente registrar a nossa identificação na farmácia e propor para ela informações a mais sobre a minha pessoa. Loja de roupa te manda provavelmente promoção quando o seu aniversário está chegando o tempo todo. Certo? Então, acredito que a inteligência de negócio está muito voltada para isso. E para começar a implantar, sem dúvidas ali, começa registrando os dados, depois a gente pensa em ferramenta e vai otimizando o seu processo.